Eu sempre queria muito cantar em coral. Sempre quis. Na faculdade, uma das que eu fiz, eu fiz coral durante muitos anos. Aí quando eu fui para o coral, eu queria ser mezzo-soprano, queria ser soprano, queria ser tudo. Porque eu sempre quero ser mais. Quero sempre aprender mais coisas. Aí depois Deus colocou para eu fazer louvor, porque eu não tinha ninguém para cantar, eu tive que cantar. Agora a gente nem precisa cantar, porque já tem tanta gente linda no louvor. Hoje eu gostaria de mandar uma mensagem de Deus para você. Para que você possa abrir o seu coração e enxergar as coisas que Deus quer falar com você, você precisa estar com o seu coração aberto para que quando a mensagem de Deus chegue, você as receba e comece a aplicá-las para a sua vida todos os dias. Eu quero falar para que você possa construir um muro sobre as suas fraquezas. Todos nós temos fraquezas, não? Todos nós. Às vezes tem fraquezas que você não consegue ganhar vitória. Há fraquezas na sua vida que você simplesmente deixa a vida te levar, deixa os seus sentimentos e você vai como uma enxurrada. Quem já viu uma enxurrada de lama? É terrível. A enxurrada de lama vem e você... Não é uma questão de água que você consiga até nadar ou algo assim. É lama. Lama. É algo muito pesado, muito forte, que te obriga a ir para situações e lugares que ainda que você não queira, você não tem força para lutar contra aquilo. E eu quero falar sobre essas fraquezas. Essas, as mais difíceis de serem destruídas na nossa vida. Será que a gente vai deixar de ter fraqueza? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Nós não vamos deixar de ter fraquezas. Quando você ganha vitória de uma fraqueza, aparece caixa de Pandora. Não, na verdade, não aparece outra. Na verdade, você tem essas fraquezas, várias delas, mas só Deus para fazê-las com que você consiga enxergá-las. A gente não enxerga a nossa vida espiritual se não for pela graça de Deus. Não funciona assim. Por exemplo, se você for uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, quanto mais você for orgulhosa e arrogante, menos você vai enxergar. Por quê? Porque a arrogância e o orgulho, ele faz com que nós não consigamos enxergar as nossas fraquezas, as coisas que temos no espírito. É difícil enxergar uma fraqueza como arrogância, por exemplo? Pergunta a pessoa que está atrás de você, atrás de você. A arrogância faz a gente ficar achando que a gente tem toda a razão. A gente tem toda a razão. Só a gente tem razão. A nossa voz é a última voz. A nossa arrogância faz a gente achar que os outros não são nada. A nossa arrogância acha que você tem a última palavra. Ainda que Deus esteja mostrando abertamente outra coisa, você não quer lidar com aquilo. E isso é uma fraqueza. Mas é uma fraqueza que você consegue superar. Extinguir só o milagre de Deus. Porque sempre vai vir uma pessoa para levantar você no seu orgulho, não é verdade? Quem já viveu isso?
Você está lá humilde, olha, humilde, confessando tudo que eu faço de errado, assumindo os meus erros, realmente eu estou errado, não, eu tenho que mudar isso, não, eu vou lutar contra isso. Aí de repente vem uma pessoa, mas por que você precisa falar assim? Por que você precisa reconhecer isso? Que absurdo. Aí você pensa assim, essa pessoa está certa. Claro. Aí tudo aquilo que você ganhou vitória, todas as suas vitórias, basta uma palavra maldita de uma pessoa fora da vontade de Deus para destruir tudo aquilo que você está tentando construir de novo na sua vida. Então o que a gente tem que fazer? Fechar os olhos, fechar os ouvidos, ficar alienado? Alien 5? Já só foi até quando? Até 4? Alien 5 foi até onde? 3. 8 já está no 1, meu Deus do céu. Então, Alien 9. Você fica alienado do mundo, sai do mundo e só sobe a montanha, o Everest. Ou então, para aqueles brasileiros, o Pico do Caparaó, conhece? Pico da Bandeira, não conhece? Gente, pelo amor de Deus. Para você subir o Pico da Bandeira, você vai passar por uma rua chamada Virgínia Emerick, minha bisavó. Vocês têm que conhecer. É verdade isso, é uma rua chamada Virgínia Emerick, que é a minha bisavó. Então, por isso que eu fico fazendo propaganda de Caparaó City. É em Minas Gerais. E aí você passa a enxergar que aquela situação, por mais que você se isole, ela vem para a sua vida. Não adianta você querer se isolar. Porque você querendo se isolar, você está dizendo que a sua fraqueza faz você se ausentar das batalhas. Entende isso? Então a gente não tem que ter medo da nossa fraqueza. A gente não tem que ter medo de ser fraco em várias áreas. Na verdade, nós precisamos enxergar essas áreas. E com isso, fazermos um muro. Aí sim. Fazer um muro diante das batalhas da vida, porque há sempre pessoas que pegam as nossas fraquezas e faz com que a gente fique mais fraco ainda, fazendo a gente cair em pequenas coisas. A pessoa nem sabe que ela está fazendo aquilo. A pessoa nem sabe que... Você quer ver uma pessoa mudar? Olha como é que uma pessoa pode mudar. Tira toda a segurança dela. Tira um relacionamento dela. O que ela se transforma? Vampiro brasileiro? Ela se transforma. Já viu uma pessoa ser transformada porque perdeu alguma coisa que achava que tinha que ficar, mas não fez? Quem já viveu isso? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Isso é muito forte. Eu sei que uma pessoa, quando Deus está trabalhando nela e Deus fala assim, não, para uma coisa que ela quer. Aí eu vejo aquela pessoa. Não foca, por favor. Então, quando você está vivendo a sua fraqueza, você precisa se posicionar para entender. Não tenha vergonha das suas fraquezas. Não as esconda. Não diga que você não as tem. Ao contrário, posicione e seja o primeiro a falar delas. Porque assim, o inimigo sempre vai estar te jogando na cara as suas fraquezas. Não? Sempre. Você não vai poder esquecê-las. Elas estarão sempre na sua frente. Mas quando você as expõe, quando você as coloca, me ajuda, eu tenho isso aqui de fraqueza, e você pede ajuda para outras pessoas, o que acontece com aquela fraqueza? Ela passa a não te dominar mais. Porque você permitiu que Deus pudesse entrar naquela área da sua vida. Talvez a sua área seja um vício.
Você é viciado em ver filme. Você é viciado em responder rapidamente às pessoas, já viu? Igual espada. Brum! A pessoa fala uma coisa, brum! Vai lá e tim! Igual Star Wars. Vai lá e fica lutando assim, rapidamente. Tem sempre uma resposta para dar. Filho com 8 anos também sempre tem. Já viu o filho com 8 anos? Ele tem sempre uma resposta para dar. Você fala uma coisa, ele vai lá e tum! E aí você descobre que talvez a sua língua precisa ser exposta. Não para o médico, mas para Deus. Deus, controla a minha língua. Me ajuda a não falar as coisas sem oração. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você está ouvindo a pastora? Isso é revelação pura. Pura. Não tem uma palavra que não seja revelação agora. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar um versículo da Bíblia. Vamos em Neemias? Vamos em Neemias 4, 16. Mas eu quero falar do 17, mas vamos ler o 16. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Agora aqueles que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, porque para você edificar um muro, não basta só você colocar uma pedra sobre outra pedra, ou um tijolo sobre um tijolo. Você precisa trazer esse tijolo até você. E essas pessoas que também se preocupavam em trazer os tijolos, as pedras, para a edificação do muro, tinham que proceder igualmente àqueles que estavam construindo o muro. Porque eles faziam parte da construção do muro. Então as pessoas que estão à sua volta, seus verdadeiros amigos, as pessoas que te amam, elas fazem parte do projeto de Deus de você construir um muro contra o inimigo na sua vida. Então as pessoas vão lá e vão trazer tijolos para você, e você pega o tijolo e taca na cabeça da pessoa. Pergunta a pessoa que está ao seu lado se está certo. Taca no pé da pessoa. É sério, você pegar e tum no pé daquela pessoa. Mas ela está trazendo um tijolo para você, é para você construir um muro contra o inimigo, não contra os amigos, é contra o inimigo. Amém? E olha que profundo. E os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra, o que ela tinha? Às vezes eles pensam assim, não, eu vou construir essa força aqui, esse muro eu vou realmente colocar esse muro aqui, vou colocar esses tijolos da minha fraqueza aqui, bem visíveis para todo mundo saber que é isso aqui e tal. Você está colocando, está se expondo, mas do outro lado você não está lutando. Ou seja, só expor as suas fraquezas, falar sobre elas, não vai fazer você ganhar vitória sobre elas. Você precisa lutar. Você precisa decidir lutar. Essas são as minhas fraquezas, mas eu quero lutar. Então, à medida que com uma mão você coloque na sua frente e comece a construir um muro que impeça o inimigo de te atacar, como é que você constrói esse muro? Através da sua? Muito bem. Através da sua? À medida que você passe a ser uma pessoa decidida a expor as suas fraquezas e construir visível
essas são as minhas fraquezas, eu vou lutar contra elas. E aí, com o outro braço, você começa a lutar. Você começa a impedir que o inimigo traga pensamentos de dor, de falta de visão, de isolamento. Porque a primeira coisa que o inimigo vai fazer na vida da gente é fazer com que a gente fique isolado. Porque isolado é mais fácil ele eliminar você. Se você está com outras pessoas orando por você, buscando ao Senhor juntos, para isso que existe igreja. A igreja existe para que a gente possa lutar juntos. Com uma mão, você reconhece as suas fraquezas, expõe e constrói um muro. O inimigo não tem poder para entrar sobre a sua vida à medida que você exponha quem você é. À medida que você expõe quem você é, o inimigo não vai ter esse poder. A pessoa vem, fala com você e te corrige e fala alguma coisa que você é fraco, sim, você fala a verdade. Eu preciso de ajuda para lidar com isso. Ok, mas a outra mão não está lutando. Prestou atenção? A outra mão não está lutando. Tá ok, você fez certo, você está pedindo ajuda, você está criando um muro intransponível, porque à medida que você expõe a sua fraqueza, o inimigo não tem onde te pegar mais. Onde vai te pegar? Aonde que ele vai te pegar? Você já expôs tudo. Ele não vai te pegar mais. Você construiu um muro. Mas nessa construção, você precisa lutar. Você precisa decidir não se sucumbir aos seus sentimentos. Você precisa decidir não se sucumbir àquilo que as pessoas estão dizendo que vai acontecer na sua vida. Você tem que lutar. Lutar muitas vezes contra o desencorajamento. Lutar muitas vezes contra a força que opera a lama, né? Ela vem com tanta força sobre o seu muro para destruir. E o inimigo, como diz a palavra de Deus, ele anda ao redor, ele está sempre tentando achar uma oportunidade na sua fraqueza, na sua vida, para entrar e fazer com que aquela força, aquele fogo, aquela luz, aquele lugar vivo na sua vida morra. E você precisa lutar. Você precisa se posicionar para lutar. E aí quando a gente enxerga que não são as nossas fraquezas que nos derrotam, é a nossa decisão de sucumbir a elas. É uma decisão. É uma decisão sucumbir às suas fraquezas e não lutar contra elas. E assim, quando você constrói um muro, quando você finalmente firma um muro de humildade, expondo as coisas que Deus vai estar trazendo para a sua vida, e com a outra mão você começa a lutar nos seus pensamentos, começa a decidir memorizar a palavra de Deus, colocar um louvor, não, eu vou lutar contra aquilo, eu não vou ficar emaranhado no meu caminho só. Há pessoas que são tão só, elas podem estar com várias pessoas, mas elas são só, porque elas só conseguem pensar nelas, e que tudo não vai conseguir, não consegue dividir nada que tem, só. Então, se essa batalha vir sobre a sua vida, uma vontade irresistível de se isolar, lembre-se, Deus não te chamou para ficar isolado. Quando o inimigo começar a te convencer de que você tem que ficar deitado numa cama, não acreditando que as coisas vão melhorar, lembre-se, Deus vai agir no seu andar.
na sua atitude de andar. Mas eu não tenho mais forças, mas é ali que Deus vai fazer o milagre. Eu não consigo mais, Senhor. É um ciclo vicioso das minhas fraquezas, até o momento que você decide expô-las e colocá-las no altar como um sacrifício. Senhor, eu sacrifico o meu orgulho. Eu colocarei as minhas fraquezas no teu altar. Queima-as. Faça com que elas não tenham poder e controle sobre mim. E se eu não tiver capacidade de enxergar isso, levanta pessoas que me ajudem a ver isso. E olha, Deus vai levantar. Porque se Deus é alguma coisa que Ele é especialista, é em missões impossíveis. Meu Deus do céu, tantos anos servindo ao Senhor. E não há nada que Deus não tenha me surpreendido. A cada minuto. Tem coisas que Deus faz um milagre tão grande que eu falo assim, que é isso? Que absurdo. Eu vou contar um milagre para vocês que eu me surpreendi. Nós estávamos orando para que pudéssemos arrumar a fachada da igreja em Botafogo. E a fachada da igreja é muito antiga. Não é qualquer pessoa que pode fazer. Tem que ser um especialista. Então era em torno assim de uns 200 mil reais para fazer a fachada da igreja bonita, arrumada. É tipo teatro municipal, sabe? Bonitona assim. Antiga, muito antiga. Aí veio uma pessoa, na época ministro, não sei se missionário, mas um dos dois, ele era ambos. Aí esse missionário falou assim, olha, eu conversei com uma pessoa no teatro municipal e ele falou que vai vir fazer toda a obra de graça. Eu falei, você está brincando comigo, rapaz? Não, vai fazer de graça. Eu falei, é? Eu falei, Jesus, que isso? Tem que me preparar para esses milagres, sabe como é que é? Eu não tomo nada para o coração, me prepara. E menino, eu fiquei assim, Deus, é isso mesmo? Não é que esse senhor marcou e foi lá e fez a obra? Uma salva de palmas para Deus. Bom, tem o milagre de Deus. Mas o milagre de Deus só aconteceu porque um maluco, um doido varrido dos missionários, foi lá falar com ele. Amém? Se você não for louco o suficiente para esperar um milagre, como é que Deus vai fazer um milagre na sua vida? Então você tem que tentar coisas que ninguém tentou. Você tem que fazer coisas que até... Mas eu digo para você, eu fiquei chocada com esse milagre. Falei, que isso? O impacto que Deus pode fazer na vida de uma pessoa e usar um louco. Então quando você estiver louco, quando Deus te der uma inspiração completamente fora do normal, vai lá e faz. Para que você veja o milagre de Deus acontecer. Você precisa ser ousado. Ousadia. A loucura de Deus. A loucura de Deus. No pensamento carnal, aquilo jamais seria possível. Mas para Deus, Ele é especialista. Ele é especialista. Então abre o seu coração. Deixa o Senhor trabalhar na sua capacidade máxima do que Ele pode te dar. Não fica limitado nas suas fraquezas, nas suas desvisões, no seu desencorajamento, naquele momento que você não lutou, o pensamento entrou, naquele momento que você deixou as suas armas caírem no chão, vai lá e pega de volta. Não permita que o inimigo tenha a capacidade de congelar você e impedir você a não usar e viver a sua fé. Amém? Pergunta a pessoa que está atrás de você, você está usando a sua fé, irmão? Vamos abrir, e por falar em fé, vamos abrir em Hebreus.
os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da fraqueza tiraram, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos, mas eles se esforçaram. Vamos lá. Tem que haver um esforço na direção da sua fé. Ah, mas a minha fé está meio congelada, meio escondida, meio tico-tico no fubá, eu estou meio, não sei se eu consigo, mas tenta. Tenta. Veja se Deus não abre um caminho, e esse caminho não vai fazer uma diferença para a sua vida. Experimenta viver uma fé louca. Experimenta impedir que o inimigo entre na sua vida através dos muros da sua fraqueza. Porque em vez da sua fraqueza te puxar para baixo, ela vai construir um muro de humildade na sua vida. Aí a arrogância, o orgulho e todas as fraquezas que nós temos não tem controle sobre nós. Amém? A gente entende isso. Então, enxergar que você é capaz de construir um muro com a sua fraqueza é decidir expô-la e fazer algo sobre ela. Diga-me qualquer fraqueza que você tenha, qualquer uma, da pior possível, coloque sobre o muro, coloque sobre o altar. Faça alguma coisa da sua fraqueza, não encubra, não as esconda, exponha, para que ela não tenha força espiritual para deixar você para baixo, para que ela não seja um míssil que o inimigo vai atuar, a te desencorajar e dizer, está vendo? Porque isso pode ser um míssil na sua vida, isso pode ser uma bomba, num momento em que você está fraco. Quando você olha para as suas fraquezas, é muito desencorajador, não é verdade? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, não é verdade? Então o que a gente tem que fazer? Quando a gente enxerga esse posicionamento espiritual na nossa vida, a gente passa a não ser controlado, mas controlar. Você não vai ser mais controlado por isso. Você vai controlar isso. Através do poder de quem? Através do poder de quem? De Deus. E sabe, quando a gente vive Deus, é diferente. Ele se manifesta na nossa vida. Ele não fica lá guardado no Salmo 91, na mesa da sua casa, com aquela Bíblia aberta. Ele fica vivo no seu coração. Ele fica profundo. Ele torna aquilo que menos você poderia imaginar. Senhor, o que eu menos imaginaria é que Deus teria o melhor para mim. Mas está lá guardado. Está guardado o seu melhor. Mas quem tem que buscar? Você imagine. Se imagine se não tivesse um louco missionário que fosse falar com a pessoa. Eu teria o melhor? Nós teríamos o melhor na igreja? Não teríamos. Então, nós temos que ser loucos para buscarmos o melhor de Deus. Amém? Entendemos isso? Loucos? Loucos sem juízo, só com o juízo de Deus? Sem achar que a gente não vai conseguir? Porque quando a gente começa a dizer, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, você não consegue, é fato. Mas experimente, eu vou seguir, eu vou seguir, eu vou seguir. Isso é loucura, mas eu vou tentar. Eu vou tentar, o máximo que eu vou receber é um. Do não passa. Então por que não tentar?
Por que não tentar? Por que não sair do nosso lugar e tentar algo? Amém? Vamos abrir, por último, 2 de Coríntios 3, versículo 4 e 5, que diz: e é por Cristo que temos tal confiança. Confiança em Deus. Não que sejamos capazes. Não, nada disso. Por nós, nunca somos capazes de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade, a nossa capacidade vem de Deus. Então, quando conseguimos extrair isso profundamente da nossa alma, a nossa capacidade vem. É dentro de você que Deus vai atuar. Na sua capacidade de enxergar, que vai vir de Deus. Não vem de você, não vem das obras, não vem do que você faz, vem no milagre lá de dentro. E à medida que você exerça, à medida que você faça disso uma verdade dentro de você, toda honra e toda glória vai vir de Deus. E vai chegar um momento em que você vai ter vitórias, e quando alguém chegar para você e falar, que vitória, você falar, foi o Senhor na minha vida. Hoje, quando eu fui pegar o boletim escolar do meu filho, tinha uma fila enorme, uma coisa absurda. Tem coisas assim que você não entende, né? Tinha uma fila enorme, eu tinha que ficar na fila, aquele coração pulsando, né? Passou, não passou, né? Você só sabe quando pega o boletim. E eu fui com o meu coração e o Espírito Santo falou, fica tranquila, já passou. Você está assim? Estou assim porque eu estou assim, eu sou mãe. Aí fui pegar o boletim. E claro, ele tinha passado. E eu encontrei com os pais, já estava do lado do meu filho. E ele disse, Deus é fiel. Ele disse para o casal, eu passei, mas eu passei porque Deus é fiel. Ele que me fez querer passar. Foi tão profundo. Foi tão profundo. Ele estava dando uma mensagem para aquela pessoa e ela sem perceber disse, Deus é fiel, mas nem sempre vocês são, né? Falei, que arrogância. Como tirar a glória de Deus nas situações? Mostrando o quanto o homem é infiel, o quanto somos nada. Não, vamos elaborar as obras de Deus e agradecer a Deus, porque Ele é fiel, ainda que nós não sejamos. Mas vamos dar glória a Deus, não dar glória às nossas fraquezas. Não vamos chamar atenção para as nossas fraquezas, vamos chamar atenção para o milagre que Deus tem na nossa vida. Amém? Não vamos perder nosso tempo, porque não é Ele que faz. Reconheçamos então, ainda com as suas fraquezas, quem vai fazer então deixa Ele fazer, permita que Ele faça, abre o seu coração e deixa Ele fazer, vai, experimenta deixar Deus usar você, experimenta Deus trabalhar no seu coração de tal maneira, que você vai saber que você está sendo usado pelo Senhor. Amém? Fique em pé, feche os seus olhos. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, nos dê ousadia. Pai, nós queremos te apresentar, Senhor, os nossos corações. Senhor, que possamos construir um muro, Senhor, contra a nossa arrogância, contra o nosso orgulho.
Queremos, Senhor, queremos lutar com uma das mãos e com a outra construir, Senhor. Que possamos construir as nossas fraquezas, expondo-as a cada vez que elas se apresentarem em nossas vidas, Senhor. Nos dê força, Pai, para lutar, Senhor, para construir um muro, Senhor, um muro sobrenatural, que impeça de nós cairmos com tristeza, isolamento e depressão. Ajude-nos, Senhor, a submeter à Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a enfrentar as nossas fraquezas, não as escondendo, mas as expondo. Oh, Pai, que cada um aqui decida construir um muro que impeça que o inimigo tire do seu chamado. Que não façam as coisas rápidas, mas que façam as coisas cautelosamente, segundo a Tua vontade, Senhor. E toda vez que o inimigo e o pecado quiser que nós façamos as coisas rápidas, Pai, que o Teu Espírito Santo lembre: ei, ore antes. E que haja esse muro forte, que a Tua força dos céus se instale em nossos corações, nos dando a capacidade de lutarmos, Senhor, de lutarmos com ousadia e buscarmos pelo Seu melhor, em nome de Jesus, amém. Bom, eu quero lembrar vocês que vocês têm um encontro marcado comigo, que horas? 00:30, aonde? Na Rádio 93. Aí você ficar com muito sono, você vai lá no site da igreja ou do meu ministério. O que você faz? Você pode abaixar, não abaixar, mas baixar. Você pode abaixar o quê? Não é baixar o quê? E aí o áudio você pode escutar. Você não tem agora desculpa, eu dormia, não tem. Vai lá e escuta, amém? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Amém.